Nesse slide, nós temos a segunda forma de fazer uma pergunta, tá? Se você prestar atenção no slide anterior, nós começamos a fazer as perguntas com o verbo primeiro, né? Já aqui, nessa outra forma de fazer perguntas, nós colocaremos algo que chama-se hovedspørsmål, hovedord. O que é o hoved? O hoved, que é o HV, né? Não é o HIV, é o hoved. Esse hoved, ele é o quê? São os pronomes interrogativos, que no Brasil a gente fala o que, o qual, onde, e eu estou vendo que eu não coloquei a tradução, tá? Não tem problema. Depois a tradução vem, né? Então, esse o que, o qual, onde, por quê, tá? São os pronomes interrogativos no Brasil. Na Dinamarca, todos os pronomes interrogativos, eles começarão com o H e o V, o rover. Mas veja só, que esse rover, ele começa também antes do verbo. Se você olhar aqui, olha, verbo e subject, ele está na mesma estrutura do slide anterior. Arbeiter du på en fabrik? Yeah. Aqui nessa frase, você vai pegar o lugar onde a pessoa trabalha, você vai retirar da frase e você vai colocar, nossa, onde você trabalha? Vamos ver, vamos ver. Já está tudo aqui prontinho, bonitinho para você, com todo carinho. Então, vamos lá. Bor jeg i Danmark? É uma pergunta que eu começo com o verbo. Veja só, aqui eu começo com o verbo e depois eu tenho o sujeito. Mas, se eu quiser saber onde eu moro, porque eu tomei assim umas cachaças, não estou lembrando mais onde eu moro. Se eu quiser saber onde eu moro, eu faço a seguinte pergunta. Onde eu moro? Né? Que vai ser o Hvor bor jeg? Hvor bor jeg? Veja só, aqui nós temos a estrutura do verbo, do sujeito, que é igual a essa estrutura aqui, ó. Veja só, é igual a essa estrutura aqui. Com a diferença que nós temos o pronome interrogativo, que é o rover, e esse rover é justamente o vó, é justamente o onde, tá? Espero que o meu assistente, o meu produtor, o meu tudo, ele coloque aí onde eu moro, Hvor bor jeg? Aí, na pergunta, arbejder du på en fabrik? Nós vamos colocar justamente onde você trabalha? Hvor arbejder du? E nós temos essa mesma estrutura, tá? O rover, hvor, onde você trabalha, antes do trabalhar. No Brasil, veja só, no Brasil a gente só põe a entonação. Nós não temos essa inversão toda em perguntas, o que muitas vezes pode trazer uma confusão, porque as pessoas elas vão tentar gravar as perguntas da forma incorreta no Brasil para tentar lembrar o dinamarquês. Esqueça isso, minha gente. Vocês têm que gravar a pergunta correta no dinamarquês, que é Arbeiter du på en fabrik? Trabalha você numa fábrica? Não me grave, pelo amor de Deus, não grave essas coisas dessa forma. Você não vai ficar falando que nem índio. Trabalha você? Não, você vai falar no dinamarquês. Ok, para falar a pergunta, você trabalha numa fábrica? Em dinamarquês você tem que gravar Arbeiter du på en fabrik? Ok? É assim que a gente acaba gravando o correto, porque gravando o errado em português, você vai fazer o errado no dinamarquês e não dá nada certo, minha gente. Vamos lá. Próximo. Spiser min mor en banan? Yeah? E aí a pergunta é, o que que a minha mãe come? E essa pergunta, o que que a minha mãe come? Né? O verbo a gente jogaria lá no passado no Brasil. Aqui, lembre-se que o verbo vai ficar logo depois do o que. Hvad spiser min mor? Hvad spiser min mor? Yeah? Verifique de novo que o verbo ele está na mesma posição de anteriormente, da outra pergunta. Olha, verbo,
sujeito. Ups, esse S ficou bem grande. Verbo sujeito. E aqui nós temos o pronome interrogativo, que é o wer. Wer spiser min mor? Próximo. Hilla min nebo Peter. E aí a pergunta é, wer hilla min nebo? É? Wer hilla min nebo? Qual que é o nome do meu vizinho, né? Qual que é o nome do meu vizinho? Wer hilla min nebo? Aqui nós temos hun orotralve o, e a pergunta é qual é a idade dela? Dulce. Tem que gravar o jeito certo, minha gente. Lembra disso, tá? Então, a pergunta qual que é a idade dela vai ser justamente Hvor gammel er hun? Hvor gammel